Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade à nossa série que nós começamos semana passada sobre a salvação pela graça. Semana passada, com o presbítero Lucas, nós começamos a falar e falamos sobre a vocação eficaz, o chamado da graça de Deus. E a partir do momento em que Deus chama, o processo de salvação vai até o fim. E nós vamos ver nos próximos domingos tudo que Deus faz em nós e por nós nesse processo de salvação. E hoje convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 3. Eu vou ler na versão NAA, só para ninguém estranhar, mas nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 até o verso 15. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 até o 15. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Até aqui a palavra do Senhor. Você se lembra do dia que você nasceu? Eu acredito que não. Acho que nenhum de nós consegue lembrar do dia em que nasceu. Mas, certamente, alguém se lembra do dia em que você nasceu, e foram seus pais. Os pais, com certeza, lembram do dia em que uma criança nasce. Eu consigo me lembrar dos 3 perfeitamente. Se eu perguntar para minha mãe, com certeza ela lembra também. Se eu perguntasse para os meus avós, provavelmente eles lembrariam de quando minha mãe nasceu, quando meu pai nasceu, e por aí vai. O que é interessante quando a gente para pensar no nascimento de uma criança, é que quando uma mulher engravida, na verdade tudo o que acontece antes da criança nascer. Quando uma mulher engravida, e às vezes até antes, começam os preparativos. E então inicia-se um grande processo de preparação. Tem consultas médicas, tem exames, tem suplementos, tem remédios, tem exercícios, tem todo o enxoval com toda a variedade de roupas, coisas que a gente nunca imaginou que precisaria, a gente começa a comprar. Meia, touca, babador, prendedor de chupeta e todo tipo de coisa vai sendo comprado. Também tem toda a expectativa da família ao redor, tem a preparação do quarto, os pais começam a pintar quarto, põem papel de parede, compra berço, alguns precisam até se mudar, porque viviam num lugar menor e agora vão precisar de mais espaço. Às vezes tinha um escritório que não existe mais, e tudo mais vai sendo organizado para que essa criança possa chegar bem até o grande dia em que ela vai nascer. E o que é interessante é que, no meio desse processo todo, o bebê não pediu para nascer. O bebê simplesmente vai chegar a esse mundo por uma ação dos seus pais. Seus pais, às vezes planejado, às vezes não planejado, mas deram causa a que esse bebê viesse ao mundo. E em todo esse processo, tudo é organizado para que a criança possa chegar bem, para que ela possa viver bem,
para que ela tenha uma vida tranquila. Normalmente esse é o processo que acontece. E a criança simplesmente chega e de repente ela está lá, no mundo, numa família, com pais que ela não escolheu, mas ela chega numa nova vida a partir do seu nascimento. A palavra de Deus, ela usa várias metáforas para falar da obra de Cristo na cruz. Se nós pararmos para pensar, tudo aquilo que nós entendemos sobre a salvação pela graça são metáforas. Inclusive, salvação é uma metáfora. Porque a obra de Cristo, ela é tão grande, ela é tão plena, ela é tão gigantesca, tão maravilhosa, que não cabe em apenas uma palavra, apenas uma descrição na linguagem humana para poder descrever aquilo que Deus faz em nosso favor, aquilo que Deus faz em nós. Por isso a palavra de Deus, ela usa todas essas metáforas. E quando nós paramos para pensar na metáfora da metáfora da regeneração, a metáfora do novo nascimento, ela é extremamente bela quando nós pensamos em todo o processo do nascimento de uma criança. Porque é nessa metáfora que é trabalhado a ideia da regeneração. E nós vamos ver ao longo dos dias que virão várias outras também. Várias coisas que expressam a multiforme graça de Deus. Várias coisas que expressam diversas facetas da obra de Deus em nosso favor. Várias questões que Deus faz para, de alguma forma, nós podermos perceber tudo aquilo que a cruz de Cristo nos alcança. E hoje, especificamente, nós vamos trabalhar sobre esse tema da regeneração. Nós vamos trabalhar sobre esse tema do novo nascimento. E o texto que nós vamos trabalhar é justamente esse daqui, de Jesus e Nicodemos, que é talvez um dos textos mais conhecidos do Evangelho de João e da Bíblia como um todo. E nós vamos ver aqui, primeiro, sempre importante destacar que os diálogos de Jesus, normalmente nas Escrituras, eles são resumidos. Aqui provavelmente não foi toda a conversa de Jesus com Nicodemos, mas aquilo que foi necessário para que nós entendêssemos qual foi o conteúdo e a dinâmica da conversa entre eles foi registrado para nós. Porque se nós formos olhar aqui, essa conversa aqui acho que duraria 2 minutos, né? Se a gente fosse só ver os diálogos entre um e outro aqui, 2 minutos ia acabar a conversa. Mas eles tiveram um longo encontro. E a palavra de Deus vai nos dizer aqui no começo que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este de noite foi até Jesus. Então o que nós lemos sobre Nicodemos? Nicodemos, ele era um fariseu. Nicodemos, ele era um dos líderes de Israel. O Evangelho de João vai dizer que ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era o conselho judaico que decidia questões religiosas e jurídicas em Israel. E era um conselho formado apenas por 70 homens. Então, num povo de milhares de pessoas, era um grupo muito seleto que fazia parte, e Nicodemos fazia parte desse grupo. Ao mesmo tempo, Nicodemos também era conhecido como mestre em Israel, um título que não é dado a outros homens nos evangelhos. Então, Nicodemos, ele era um fariseu, por conta disso, zeloso da lei do Senhor. Ele era um mestre, por conta disso, ele era conhecedor das Escrituras. Ele fazia parte do Sinédrio, por conta disso, ele era um líder governante de Israel. E, ao mesmo tempo, ele provavelmente era muito respeitado entre as pessoas. Esse era Nicodemos, e ele foi ter com Jesus à noite. E muitas possibilidades já foram levantadas do porquê Nicodemos foi ter com Jesus à noite. E nenhuma delas é certeza, a gente não precisa se apegar a nenhuma delas. Mas uma é que talvez Nicodemos tivesse receio de ser visto com Jesus. Porque Jesus, ele era alguém que suscitava ânimos não bons entre os pares de Nicodemos. Muitos fariseus rejeitavam Jesus profundamente. Muitos já tinham um desprezo grande por Jesus. Até porque aqui nesse contexto, Jesus está em Jerusalém e ele havia feito a primeira purificação do templo. Então ele já tinha comprado briga com muita gente. E Nicodemos então foi ter com ele à noite, talvez porque ele tivesse receio de ser visto com Jesus. Essa é uma possibilidade. Outra era que era comum pessoas se encontrarem com mestres durante a noite, porque era mais fresco, era mais tranquilo. Jesus tinha as multidões ao seu redor, então no meio da noite ele não teria esse problema e Nicodemos poderia ter uma conversa tranquila com Jesus. Essa é outra possibilidade. Ainda uma outra possibilidade é que isso é uma reminiscência. João está contando a história de como Jesus encontrou com Nicodemos e isso traz veracidade histórica porque ele estava falando. Quando a gente vai contar uma história, eu lembro que era de noite, um dia que eu encontrei com fulano, eu lembro que estava de dia,
certa vez quando eu encontrei com um amigo meu na rua. Então seria algo isso, né? Algo desse tipo. João está lembrando que era de noite, quando Jesus e Nicodemos se encontraram. E ainda um outro aspecto interessante é que o Evangelho de João trabalha constantemente o contraste entre luz e trevas. E por conta disso, de fato aconteceu à noite, mas João aproveita para destacar que no meio da escuridão, Nicodemos encontrou a luz do mundo. Isso é narrado já no prólogo do Evangelho de João. Então, como eu falei, não tem uma explicação definida do porquê à noite, do porquê essa observação de João. Mas talvez seja uma combinação entre mais de uma delas. Talvez entre todas elas, né? A gente não sabe dizer. Mas em todo caso, Nicodemos foi ter com Jesus à noite. E Nicodemos se dirige a Jesus como Rabi. E ele fala: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. É interessante que Nicodemos trata Jesus com uma singular deferência, com um singular respeito ao chamá-lo de Rabi. Porque Nicodemos, como mestre da lei, como alguém membro do Sinédrio, ele sabia que Jesus não fazia parte de nenhuma escola rabínica. Jesus não teve uma formação de rabino como os demais mestres, como o próprio Nicodemos. E mesmo assim, Nicodemos chama Jesus de Rabi. E trata Jesus com respeito. Mas esse respeito que Nicodemos tinha por Jesus, talvez conhecendo também o ensino de Jesus, mas é porque ele via os sinais de Jesus. E ele sabia que não tinha como alguém que não vinha da parte de Deus fazer o que Jesus fazia. Ele conhecia as Escrituras. Ele sabia que não existia profeta, não existia alguém que fizesse os sinais que Jesus fazia, se não viesse da parte de Deus. Então, ele interpela Jesus dessa forma. E aqui nós precisamos entender que existe muita coisa pressuposta e subentendida nesse primeiro contato de Nicodemos com Jesus, por causa da resposta que Jesus dá. Porque senão pode parecer que Nicodemos fala uma coisa e Jesus está falando outra, aquela conversa que um está falando uma coisa, outro está falando de outra, aquela conversa de quando você está com muito sono, sabe? E alguém está falando uma coisa, você está respondendo outra e no final ninguém está entendendo nada. Eu tive várias conversas dessa na época do seminário, quando eu morava antes de casar ainda, e um colega meu às vezes estava conversando até tarde da noite, assim, 1h, e ele falava: é melhor a gente dormir, porque acho que é nessa hora que surgem as heresias, né? Que o pessoal não está mais, e de repente você descobre uma coisa que ninguém sabia. Mas, então, pode parecer esse tipo de conversa se a gente não entende o contexto no qual Nicodemos está inserido, o contexto no qual Jesus está inserido, pela resposta que Jesus dá a Nicodemos. Mais uma vez, considerando todo o pano de fundo de quem era Nicodemos, Nicodemos não estava indo por acaso falar com Jesus. Nicodemos estava indo investigar quem era Jesus. E ele já faz essa afirmação: sabemos que você é mestre e que vem de Deus. Isso não é por acaso. Não é por acaso que Nicodemos fala isso. Nicodemos, ele está situado num contexto em que havia grandes expectativas messiânicas. E de repente aparece um mestre fazendo sinais e milagres. Nicodemos precisava investigar. Talvez ele tenha sido até enviado pelos outros, a gente não sabe, para poder, inclusive pela linguagem que ele fala aqui, para que ele falasse com Jesus e investigasse. Porque ele fala no plural: sabemos quem. E alguns também discutem, talvez esse fosse um entendimento que já era difundido entre os fariseus e o Sinédrio, que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus. Talvez era um entendimento de um grupo de amigos mais próximos de Nicodemos, ou talvez Nicodemos estava só usando aquele plural para não se colocar de uma forma muito pessoal. Ele fala: sabemos que o Senhor vem de Deus, que é muito mais forte ele falar: eu sei que você vem de Deus. Quando a gente joga para o plural, a gente joga para o indefinido. Então talvez Nicodemos estivesse fazendo isso. Talvez ninguém estivesse pensando como ele, mas ele estava pensando e ele usa o plural para ele poder não se comprometer tanto e talvez melhorar ali o diálogo, né? Aquela coisa, né? Nicodemos devia ser um mestre habilidoso e saber como conduzir conversas também. E aí ele quer investigar. Quem de fato era Jesus? Será que Jesus tinha alguma ligação com o Messias? Será que Jesus sabia alguma coisa sobre o Messias? Teve há pouco tempo João Batista, que estava batizando. Nicodemos certamente conhecendo João Batista. Então, quem era Jesus? E ele vai nessa posição de, então, investigar quem era Jesus. E o que é interessante é que Jesus vai inverter as posições. Nicodemos foi investigar Jesus, mas agora é Nicodemos que vai ser colocado no banco.
É ele que vai ser jogar a luz sobre ele e ele que vai ter que dar algumas respostas para Jesus e não o contrário. Porque Jesus responde, por isso que é importante entender esse contexto daquilo que estava pressuposto nas afirmações de Nicodemos. Porque Jesus responde para ele: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eles param para pensar, o que tem a ver isso com o que Nicodemos tinha acabado de falar? Mas é justamente isso. Nicodemos estava buscando o reino de Deus. Os mestres daquela época, eles aguardavam com expectativa, uma expectativa escatológica, uma expectativa da manifestação do reino de Deus. E essa expectativa seria cumprida quando o Messias aparecesse. E então, Jesus, sabendo que era isso que Nicodemos estava investigando, ele ainda usa o amém, amém, que no original é assim, que é em verdade te digo. Quando Jesus fala isso, não que as coisas que Jesus falasse não fossem sérias, mas quando ele usa em verdade, é porque é uma grande ênfase naquilo que ele quer falar. E ele fala, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E eles precisam destacar essas duas coisas que Jesus fala, nascer de novo e reino de Deus. Como eu estava falando, reino de Deus era algo muito esperado. E Nicodemos não falou de reino de Deus, né? Quando ele fala com Jesus aqui. Mas isso era algo que era grandemente esperado em Israel naquela época. Eles aguardavam essa manifestação do reino de Deus. Mas havia alguma coisa que estava pressuposto no coração de Nicodemos e dos judeus como um todo, que era o fato de que por eles terem nascido judeus, o reino de Deus era deles. Por eles serem descendentes de Abraão, o reino de Deus era deles. Eles estavam garantidos. Quando o reino de Deus se manifestasse, era só uma questão. Está ali o Messias, vamos entrar no reino de Deus. E, sobretudo, Nicodemos, que era um fariseu zeloso da lei, havia uma expectativa ainda maior, porque os fariseus começaram a rebaixar algumas pessoas que não eram cumpridores da lei, e por causa disso, alguns não estavam, digamos assim, tão garantidos dentro do reino de Deus. Primeiro você tinha que ser judeu. Se você não era judeu, já estava fora, pode esquecer. Depois você tinha que ser um judeu zeloso da lei. Nicodemos era ele ainda era mestre. Então, no coração de Nicodemos, o entendimento teológico dele, nas convicções dele, e não só dele, dos outros judeus também da época, estava essa convicção de que eles nasceram judeus. Então o reino de Deus pertencia a eles. E então Jesus joga para ele essa bomba. Se você não passar pelo novo nascimento, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos estava investigando Messias e reino de Deus. E Jesus vai mostrar para ele, se você não passar pelo novo nascimento, você não pode ver o reino de Deus. E essa expressão, o nascer de novo aqui, é interessante porque a palavra ela pode ser traduzida de duas formas. Ela pode significar do alto ou de novo. É a mesma palavra em grego, quem tiver curiosidade, a palavra é anotem. Ela, não é anotem, é que ela anotem é a palavra. Mas... E ela pode ser traduzida tanto como do alto como de novo. E normalmente ela é traduzida como do alto. No Evangelho de João, ela é traduzida como do alto constantemente. E isso estaria em consonância com o prólogo do Evangelho de João. Porque o prólogo do Evangelho de João vai dizer que mas todos aqueles que creram em Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, nem do sangue, mas de Deus. Então, o nascer do alto é um nascer de Deus. E é isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Ele estava falando, Nicodemos, você precisa nascer do alto. Você precisa nascer de Deus, para que você possa ver o reino de Deus. E Nicodemos, a forma como ele interpreta aqui, dá para ver que ele interpretou como se Jesus estivesse falando nascer de novo. E aqui, mais uma vez, pegando o contexto de Nicodemos, será que a resposta de Nicodemos mostra que ele realmente não entendeu aquilo que Jesus estava falando? Será que ele realmente entendeu que ele precisava voltar para o ventre da mãe dele e que Jesus estava falando de uma coisa puramente física? É provável que não. É provável que Nicodemos tenha entendido e ao mesmo tempo não entendido aquilo que Jesus estava falando. E que a reação dele seja uma reação de certa incredulidade para aquilo que Jesus estava dizendo que ele necessitava. Porque lembra do contexto. Nicodemos tinha uma convicção de que por ter nascido judeu, ser judeu na carne, ele tinha acesso ao reino de Deus. E agora Jesus está falando que esse nascimento dele não vale nada.
e que ele precisa de um novo nascimento. Então, isso estava atacando diretamente Nicodemos, por ser um mestre, um homem inteligente. Ele provavelmente entendeu o que Jesus estava falando. Talvez não plenamente, mas ao mesmo tempo ele estava rejeitando aquilo. E aí ele leva o argumento de Jesus por absurdo. É um argumento de retórica que realmente existe, né, de você pegar aquilo que alguém fala, leva ao extremo do absurdo para dizer que não faz sentido aquilo que a pessoa está falando. Então ele fala, pode um homem velho nascer de novo? Pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe? Nicodemos estava reagindo negativamente àquilo que Jesus havia dito a ele, de que ele precisava de um novo nascimento, de que o nascimento dele, como judeu, não tinha valor. Não tinha valor para ele ver o reino de Deus. E aí Jesus responde Nicodemos mais uma vez, e ele responde com a mesma resposta, mas usando outras palavras. Ele fala, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Jesus responde, e é tudo equivalente. Nascer de novo com nascer da água e do Espírito. Ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. É a mesma associação. Ele está usando outras palavras para reafirmar, talvez para tornar mais claro para Nicodemos aquilo que ele estava dizendo, e que aquilo que ele estava dizendo não era nenhuma novidade. Essa expressão da água e do Espírito, a gente vai voltar daqui a pouco nela, que ela vai ajudar aqui em outro contexto. Mas Jesus fala que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Nicodemos não podia se apegar ao nascimento da carne, porque o reino de Deus era um reino espiritual. Era um reino espiritual que vai se manifestar na terra, né? Começou a se manifestar no ministério de Jesus, mas é espiritual. Aqueles que fazem parte desse reino são aqueles que nasceram do Espírito. Não adiantava para Nicodemos ele ter nascido judeu. Não adiantava para Nicodemos ele ser um zeloso cumpridor das Escrituras. Não adiantava para Nicodemos ele ser líder em Israel, ser mestre em Israel, se ele não passasse pelo novo nascimento. E isso era algo extremamente confrontador para Nicodemos. Era algo extremamente confrontador para alguém que achava que já estava com a vida resolvida. E que ele estava indo lá para investigar um homem. E de repente ele está sendo colocado contra a parede. Então Nicodemos precisa agora entender aquilo que Jesus estava falando. E Jesus confronta ele, ele ressalta que Nicodemos não podia se admirar ao falar, você precisa nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Isso não era algo que deveria causar admiração em Nicodemos, mas estava causando. Porque Jesus estava falando que isso era aquilo que era necessário não só para Nicodemos, mas para todo. Ele fala, vocês precisam nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer do alto. Importa-vos passarem pela regeneração, que é uma obra do Espírito de Deus. E aí aqui Jesus continua e ele vai mostrar que essa obra é uma obra graciosa. É uma obra de graça. Porque é o Espírito de Deus que opera na vida das pessoas. Quando ele fala, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E aqui Jesus está fazendo um jogo de palavras. Porque a palavra para vento, tanto em hebraico quanto em grego, é a mesma palavra para espírito. É a mesma palavra. Então, é pelo contexto que a gente sabe se está falando do Espírito ou se está falando de vento. E a palavra em hebraico, por exemplo, é pneuma. É daí que vem, por exemplo, pneumatologia, de vento, de respiração, de ar. Ou pneumático, que fala do Espírito Santo. Pneumatologia, que é a doutrina que estuda o Espírito Santo. Porque tem essa palavra no grego. E no hebraico, a outra palavra que é ruá, que é a mesma coisa. Pode ser traduzido por vento ou por Espírito. E aqui Jesus faz esse jogo de palavras e ele fala, o vento sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Jesus usa algo do conhecimento de todos nós, algo da natureza que é o vento. A gente não vê o vento. A gente não consegue ver. A gente não consegue conter o vento. A gente consegue, hoje em dia, até traçar a trajetória do vento, mas a gente não consegue, não sabe para onde vai, nem de onde vem. Naquele contexto era mais forte ainda essa questão do vento. Então, o vento, ele é uma coisa incontrolável.
Ele segue o caminho dele. E o ser humano só pode tentar prever para onde vai e às vezes se esconder, dependendo da força do vento. Para os marinheiros mudar a trajetória por causa do vento. O vento faz o que ele quer. E o ser humano simplesmente está sujeito ao vento. E aí, Jesus vai falar que da mesma forma é o Espírito. Nós estamos sujeitos ao Espírito. O Espírito, ele é incontrolável. Nós não podemos controlar o Espírito. Nós não podemos controlar a obra do Espírito. Nós não podemos controlar aquilo que o Espírito faz. Para usar uma linguagem das Crônicas de Nárnia, que fala sobre Aslan, um leão, ele não é um leão domesticado. O Espírito Santo não pode ser domesticado. Mas ao mesmo tempo, eles não precisam se assustar, ele não é descontrolado. É diferente, ele não é controlável por nós, mas ele não é descontrolado. Ele tem propósito. O Espírito Santo é Deus. Ele tem propósito, ele tem objetivo. Ele é soberano. E ele é soberano naquilo que ele faz. E o nascimento, o novo nascimento, é uma obra soberana do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai confrontar essa ideia do nascimento do Espírito, vai confrontar aquilo que Nicodemos acreditava. Porque Nicodemos não estava confiando na graça como ele deveria. E o Espírito Santo, a incontrolabilidade do Espírito Santo, vai mostrar que todos nós dependemos da graça de Deus. Porque não somos nós que fazemos o Espírito Santo nos dar um novo coração. Não somos nós que fazemos o Espírito Santo nos dar um novo nascimento. É Ele que sopra. Na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Nicodemos, que tinha o maior status possível dentro de Israel, ascendência judaica, filho de Abraão, fariseu, zeloso cumpridor da lei, mestre de Israel, reconhecido por todos, membro do Sinédrio, dirigente da nação, precisava da graça. Não adiantava tudo que ele havia feito até então. Não adiantava nesse sentido, né? Não que ele tenha feito, que as coisas que ele tenha feito não eram boas, eram sim. Mas não adiantava para que ele pudesse ver o reino de Deus. Ele precisava da graça. Nós precisamos da graça. O novo nascimento é obra da graça de Deus. E nós não podemos controlar. Mas essa graça é a graça que permitiria Nicodemos ver o reino de Deus. Nicodemos conhecia as Escrituras, mas ele não podia ver além, porque ele ainda não tinha recebido essa obra do Espírito de Deus. Ele precisava de um novo nascimento. Ele precisava ser regenerado. Ele precisava da graça para ver, da graça para entrar no reino de Deus. E o texto vai continuar e vai nos mostrar que parece que Nicodemos começou a entender o que Jesus estava falando. A resposta dele mostra que talvez ele estivesse entendendo, porque diz que ele pergunta: como pode ser isso? Parece que ele entendeu. Ele entendeu de que precisava nascer do Espírito. Ele entendeu que precisava de um novo nascimento. Ele agora não mais confronta Jesus com a ideia. Ele entendeu a questão, ele levou o argumento para o absurdo, né? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe. Agora ele entendeu. Mas ele pergunta: como pode ser isso? Como eu posso, de fato, nascer de novo? E a resposta de Jesus é muito interessante, que Jesus repreende Nicodemos. Ele fala: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Isso deve nos fazer pensar que essa graça do novo nascimento por obra do Espírito não era uma novidade. Não era uma graça nova. Na verdade, era uma graça antiga. Era algo que já vinha desde o Antigo Testamento, mas que Nicodemos parecia que não estava entendendo. Porque Jesus questiona: você é mestre e você não entende isso? Você deveria entender. Eu não estou falando de algo novo. Eu não estou falando de algo que não seja possível você entender. É claro que esse ensino pode ser expandido a partir de Jesus. Jesus expandiu o entendimento de muita coisa. Mas da forma como ele fala com Nicodemos, Nicodemos deveria entender, pelo menos minimamente, daquilo que Jesus estava falando. Nicodemos, que era esse mestre, agora precisava compreender. E agora nós vamos voltar para aquela expressão que eu tinha pulado, que é nascer da água e do Espírito. Para ver que Jesus estava trabalhando com o contexto do Antigo Testamento ali. Essa afirmação, nascer da água e do Espírito, foi para tornar mais claro aquilo que ele havia falado para Nicodemos de nascer do alto. Porque ele agora estava fazendo uso do vocabulário do Antigo Testamento.
E esse era o vocabulário que Nicodemos conhecia bem. Ele era mestre das Escrituras, e as Escrituras na época eram apenas o Antigo Testamento. Ele deveria saber até de cabeça boa parte das Escrituras. E aí Jesus usa essa linguagem e Nicodemos fala, mas como isso pode ser? Então, se Nicodemos deveria ser um mestre das Escrituras e deveria entender o que Jesus estava dizendo, nós então devemos procurar no Antigo Testamento referências a essa obra que Jesus está falando. Porque se Jesus está dizendo que Nicodemos deveria saber, é porque está no Antigo Testamento. Então agora vamos pular um pouco lá para o Antigo Testamento para a gente entender de onde Jesus está tirando essa linguagem, de onde ele está tirando esse contexto, essa imagem, que é a imagem da água espírito. E aqui já é importante destacar também que muitos estudos foram feitos tentando decifrar o que seria água e o que seria espírito, como se devessem ser considerados separadamente. Pelo que eu entendo daquilo que eu estudei, eu acredito que é a mesma coisa. Água e espírito é uma coisa só, é uma obra só. São duas palavras, de fato, água e espírito, mas fazem referência a uma coisa só, ainda mais em ligação com aquilo que veio antes, que é nascer do alto. Nascer do alto é nascer da água e do espírito. Então seria uma referência a uma obra só. Nesse sentido, a gente volta para o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento usa frequentemente a linguagem de derramar o Espírito Santo. E esse derramar é uma linguagem, de fato, para derramar água, para derramar algum líquido. Então, existe frequentemente no Antigo Testamento uma linguagem do Espírito como algo derramado, como algo como se fosse líquido, de fato, derramado na vida das pessoas. Mas a principal passagem que a gente pode se basear para ver esse ensino de Jesus é a passagem de Ezequiel, capítulo 36, versos 25 a 27. Essa passagem diz o seguinte, Ezequiel 36, 25 e 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. Essa passagem de Ezequiel, sobretudo, apresenta essa relação da obra de Deus na vida do seu povo por meio da água e do Espírito. A água purificaria o povo dos seus pecados. O coração de pedra seria trocado por um coração de carne. E o Espírito seria derramado nos corações para que todos andassem segundo os estatutos de Deus. Essa é a descrição do novo nascimento. Trocar um coração de pedra por um coração de carne. Ser purificado pela água de Deus. Ser enchido pelo Espírito Santo. É desse contexto. Então a gente vê que é um vocabulário que Nicodemos deveria conhecer. Ele conhecia certamente essa passagem de Ezequiel. Mas ele, assim como outros judeus, não aplicava essa passagem a ele mesmo. Era comum, já em Israel, já de muito tempo, que os prosélitos, aqueles que se convertiam ao judaísmo, eles tinham que passar por um batismo de purificação. Baseado nisso aqui. Baseado nessa passagem, que a água aspergida sobre eles, o batismo iria purificá-los dos pecados deles e agora eles fariam parte do povo de Israel. Mas os judeus da época de Jesus, eles não consideravam que eles precisavam desse tipo de batismo. E era justamente isso que João Batista pregava. Ele pregava um batismo de arrependimento e que todos em Israel precisavam passar por aquele batismo. Todos precisavam ser purificados dos seus pecados. E os fariseus rejeitavam essa ideia. Porque eles falavam, nós somos filhos de Abraão. Nós já estamos limpos. E agora Jesus vai mostrar que na verdade não. Que eles também precisavam dessa purificação. Eles também precisavam desse sinal. A purificação de Ezequiel era para todos. Não era apenas para alguns. Era para todos. Todos precisavam ser purificados. Todos precisavam ter o coração transformado. Todos precisavam receber o Espírito de Deus. E era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando que essa realidade profetizada por Ezequiel estava começando a se cumprir em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, os corações de pedra seriam feitos corações de carne. Em Cristo Jesus, os pecados seriam purificados. Em Cristo Jesus, o Espírito seria derramado nos corações. Um trecho que eu peguei aqui, o novo nascimento da água e do Espírito
é uma nova criação, um novo nascimento que purifica e renova. A purificação e a renovação escatológicas prometidas pelos profetas do Antigo Testamento. A realidade e a necessidade de um novo nascimento eram reais. E Nicodemos estava agora começando, eu acredito, a entender que ele mesmo precisava daquilo. Ele mesmo precisava da purificação. Ele mesmo precisava de uma nova vida. Ainda que antes ele não entendesse isso. E Jesus, então, confrontando ainda o fariseu, ele faz o uso do mesmo recurso, que Jesus começa a falar no plural aqui também. Mas Jesus era o único que podia falar dessas coisas, né? Então parece que ele está confrontando. Já que vocês querem saber, nós podemos dizer o seguinte para vocês. Vocês, falando para Nicodemos, né? Vocês nem entendem as coisas terrenas, como vocês podem querer entender as coisas espirituais? Porque Nicodemos tinha ido até Jesus para investigar sobre o reino de Deus, sobre as questões celestiais envolvidas no reino de Deus, sobre as questões que ninguém conhecia. E Jesus fala, você não entende nem das coisas terrenas? Como é que você pode esperar conhecer as coisas celestiais? E aqui parece até meio estranho, né? Jesus falar do novo nascimento como uma coisa terrena, mas é porque acontece nessa terra, acontece nessa vida, acontece nesse momento em que nós estamos vivendo aqui e agora. O novo nascimento acontece aqui e ao mesmo tempo era uma coisa elementar. Era algo terreno para acontecer nessa vida. E apenas aquele que pudesse compreender essas coisas poderiam compreender as coisas celestiais acerca do reino de Deus. Aquilo que Nicodemos tanto aguardava, aquilo que os seus pares tanto aguardavam, só poderia ser visto, como Jesus já falou, se eles alcançassem primeiro essa graça. Essa graça que era uma graça antiga, mas que estava sendo ignorada por eles. Em alguns momentos até rejeitada. Porque eles estavam confiando no nascimento na carne e no zelo da lei. E não mais na graça que vem de Deus. E Jesus confronta Nicodemos nesse sentido. Nicodemos precisava entender, para ele compreender as coisas celestiais, ele precisava antes compreender as coisas terrenas. E ele fala, Jesus fala aqui, até me perdi aqui. Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Ele está falando, você quer saber as coisas celestiais? Eu posso até te falar. Porque ninguém jamais viu lá. Ninguém subiu ao céu para ver o que tem lá. Ninguém subiu aos céus para estar na presença de Deus e trazer testemunho daquilo que lá existe. Da realidade espiritual que depois o Novo Testamento vai desenvolver muito. Mas o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, ele veio do céu. Ele se sujeitou a descer a essa terra para revelar a grande obra de Deus. E ao mesmo tempo para manifestar a graça de Deus. Essa graça que Nicodemos precisava para ver. Essa graça que era uma graça antiga, é uma graça que foi manifesta por Jesus. E ele fala isso na sequência. Apenas por meio de Jesus essa graça pode ser alcançada. Apenas por meio de Jesus o Espírito Santo faz a obra de regeneração. Por causa daquilo que Jesus conquistou na cruz. E é o que ele fala na sequência. E assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Mais uma vez, Jesus usa uma imagem do Antigo Testamento. A conversa era em cima do Antigo Testamento. A conversa era mostrando, eu não estou inventando nada. Eu não estou aqui trazendo uma nova doutrina. O que eu estou fazendo para você, Nicodemos, para vocês que querem entender as coisas, é mostrar como o Antigo Testamento está se cumprindo a partir de mim. E ele fala do famoso episódio da serpente de bronze. E esse episódio está lá em Números capítulo 21. O que aconteceu? O que aconteceu lá no contexto? Mais uma vez, o povo de Israel, caminhando pelo deserto, começa a murmurar contra Deus. Começa a reclamar, começa a mostrar sua incredulidade, sua insatisfação. O povo está andando, está lá, está com comida, está com roupa, está com água, está com tudo, mas mesmo assim está reclamando, né? Parece com a gente, né? A gente está bem e mesmo assim a gente está reclamando. E eles estavam lá reclamando. E Deus, para disciplinar o seu povo, manda serpentes abrasadoras. E essas serpentes começam a aparecer no meio do povo, começam a morder o povo, e as mordidas eram fatais. Então, de repente, uma multidão de serpentes invadiu o meio do povo, estava atacando o povo, e no meio do deserto, né, a serpente se camufla na areia, de repente morde a pessoa, morde ali, e as pessoas começaram a morrer. E eles perceberam que tudo aquilo era por causa do pecado deles, se voltam para Moisés e suplicam,
reconhecendo o pecado, dizendo: nós pecamos, por favor, ore por nós, para que Deus tenha misericórdia. Moisés, como um bom mediador, vai até Deus, ora em favor do povo, e Deus orienta: faça uma serpente, no mesmo formato que as serpentes que estão atacando vocês, e levante ela numa haste, no meio do arraial. E todo aquele que olhar para a serpente, depois de ser picado, vai ser curado e não vai morrer. Uma obra de fé. Precisava ver a serpente, precisava olhar para a serpente. É interessante a gente parar para pensar que talvez a serpente estivesse lá levantada e algumas pessoas foram picadas pela cobra e mesmo assim não olharam para a serpente. Porque esse é o nosso coração duro, que rejeita a graça de Deus. Porque isso foi graça. No meio do pecado do povo, no meio do juízo, Deus manifesta a sua graça, levantando aquela serpente. E Jesus, então, pega essa imagem, pega essa história e fala: da mesma forma que a serpente foi levantada lá atrás, o Filho do Homem vai ser levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aqui a palavra levantar no Evangelho de João é uma palavra cuidadosamente escolhida, porque ela se refere a literalmente levantar do chão, mas também se refere a exaltar. Jesus seria levantado, ele seria levantado no madeiro, seria levantado na cruz. Ele padeceria na cruz por causa dos nossos pecados. Ele seria crucificado e toda a ira de Deus, toda a condenação do pecado seria jogada sobre ele, para que nós fôssemos salvos. Mas ao mesmo tempo, Jesus também seria levantado dos mortos por Deus. Ressuscitaria e seria exaltado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse levantamento de Jesus é um levantamento aqui duplo mesmo. Ele iria morrer, mas ele também iria ressuscitar. E todos aqueles que olhassem para a sua cruz, para a sua morte e para a sua ressurreição, seriam salvos. E aqui Jesus está falando: essa graça, Nicodemos, essa graça vai vir por minha causa. Essa graça para que você veja o reino de Deus vai ser manifesta por minha causa. Essa graça para que você entre no reino de Deus vai vir por causa da minha morte, porque eu vou ser levantado no madeiro. E aqui, vida eterna também está associada com o reino de Deus. É toda a mesma linguagem. Ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, obter a vida eterna, é tudo a mesma coisa. São realidades futuras, mas que já começam no presente. Porque Jesus, no Evangelho de João, vai falar que a vida eterna é essa, que creiam. E ele fala que eles creram, então eles começaram a vivenciar a vida eterna. É a janela do futuro que vem para nós. É como se nós pudéssemos ter um gostinho do futuro já no presente. Nós já pudéssemos ver o reino de Deus e adentrar o reino de Deus, aguardando a plenitude dele lá na frente. Nós recebemos a vida eterna, já desfrutamos a vida eterna em conhecer a Cristo Jesus, mas nós vamos vivê-la plenamente lá na frente. É isso que Jesus vai trazendo aqui. É isso que Jesus está mostrando para Nicodemos. É isso que é a obra do Espírito. E isso só pode acontecer por meio de um novo nascimento. Isso só pode acontecer se nós formos transformados por Deus. São bênçãos que já vêm até nós. Apenas a graça regeneradora de Deus pode fazer isso. Apenas a graça regeneradora de Deus pode manifestar uma graça antiga para que nós possamos ver o reino, para que nós possamos entrar no reino, para que nós recebamos um novo coração, uma nova natureza, uma nova vida. É apenas por obra do Espírito de Deus. E o que é interessante aqui nessa passagem é que ela é uma passagem até um tanto misteriosa. Por quê? Porque a gente não vê a obra do Espírito Santo, a gente não consegue ver. A gente não consegue ver agora, eu não consigo ver agora, eu gostaria até, seria bom, né? Ver o Espírito Santo agindo, por exemplo, na vida dos meus filhos. Eu queria poder ver o coração de pedra deles ser trocado por um coração de carne. Isso ia me deixar tão feliz. Isso ia me trazer tanta paz, saber que o Espírito já agiu ali. Talvez tenha agido, eu não sei. A gente não sabe, porque é uma obra soberana do Espírito de Deus. Mas, ao mesmo tempo, assim como o vento incontrolável, transformando o mundo que a gente vive, agindo de formas que a gente não vê, espalhando sementes muitas vezes para que nasçam plantas, ou destruindo coisas por meio da força de furacões, fazendo coisas que a gente nem imagina,
que a gente não consegue dimensionar. Eu, por exemplo, nunca fui um marinheiro, nunca fiz uma longa viagem pelo mar, mas os vídeos que eu vejo, eu gosto muito do mar, são assustadores. Ver a força do vento. E essa força impetuosa, transformadora, ela deixa sinais. A gente pode não ver o vento agindo, mas a gente vê os seus efeitos. E isso nós podemos ver os efeitos da regeneração. E nesse sentido, a gente pode pensar em algumas coisas que o Espírito de Deus faz e aquilo que a regeneração já atua em nossa vida. E tem um filme de animação, um filme Soul. Não, acho que é um filme que passou meio batido, que ele lançou meio na época da pandemia. É um filme da Disney. E esse filme é um filme interessante que ele conta a história de Joe. Joe é um músico em Nova York e o grande sonho dele, aquilo que ele sempre almejou ao longo de toda a sua vida, não uma vida muito longa, ele deve ter quase seus 40 anos, mas ele se dedicou totalmente à música e o sonho dele era se tornar um músico profissional. Profissional no sentido de tocar numa banda de jazz, ele toca, se não me engano, é piano que ele toca. Ele queria tocar numa banda de jazz e ficar famoso e fazer shows, e esse era o grande objetivo dele. E aí, enquanto isso, ele fazia uns bicos, tocava ali, era professor de música e tudo mais, mas o sonho dele era um sonho que a mãe dele não acreditava. A mãe dele falava, você tem que arrumar um emprego direito, você tem que trabalhar, você tem que realmente pagar suas contas, você parece com seu pai morreu com esse sonho, e era eu que sustentava ele, essas coisas. Tem esse conflito familiar no filme. E aí, num dia, ele recebe uma ligação de um amigo dele, que foi aluno dele, e que se tornou do meio da música, e fala para ele que uma grande cantora de jazz de Nova York lá, o músico dela, o pianista dela, ficou doente e ela precisava de um substituto para aquela noite. E ele pensa, é minha grande chance. Se eu mandar bem nessa noite, eu vou poder, talvez ela me contrate, ela troca até o outro, né? Ele estava nem aí para o outro que estava doente. Ele queria saber dele mesmo. E era a grande chance dele, a grande oportunidade dele. E aí ele está todo feliz, todo falando, finalmente chegou minha grande chance. E aí ele sofre um acidente. E ele, na história do filme, ele morre. E o que acontece na história do filme? Na história do filme, de repente, ele está no mundo onde as pessoas que morreram vão. E ele está numa esteira, assim, caminhando para a luz, e ele pergunta, onde é que eu estou? Ele falou, aqui é onde as pessoas morreram, a gente vai ali para o além e acabou. Tipo assim, é uma visão bem niilista da vida. Morreu, acabou, tal. Mas é interessante o filme, a história, por quê? Porque então ele entra em desespero. Ele, não, quando finalmente chegou minha grande chance, eu morri, não pode ser. Não tem como. Eu tenho que dar um jeito, eu tenho que voltar. E a história é criativa por isso, porque ele consegue burlar o sistema lá e, de alguma forma, ele consegue voltar. Então, o corpo dele está lá em coma, no hospital, e ele acorda, ele conseguiu voltar e tal. E aí ele consegue fazer tudo o que ele queria. Ele consegue tocar, ele consegue... E nisso ele interage com vários outros personagens que vão mostrando para ele que a vida é mais do que aquilo que ele pensava. Que a vida podia ser apreciada e enxergada de uma forma diversa do que ele acreditava. Mas ele está nem aí, o negócio dele é tocar naquela noite. E ele toca a noite inteira, ele é um sucesso, a cantora aprova ele e fala, você agora vai tocar comigo, amanhã a gente toca. E aí ela fala isso para ele, tudo que ele sempre sonhou era aquilo, e ele pensa, é só isso? Aí ele vira para ela, ele até fala para ela, é só isso? Aí ela fala, é só isso o quê? A gente toca e acabou? Ele, é só isso. E aí, amanhã a gente toca de novo? É assim, dia após dia, e é isso. Ele de repente percebe que tudo aquilo que ele sempre sonhou não trazia satisfação. Não trazia aquilo que ele aguardava, que realmente ele gostaria de viver. E aí, nisso, tem várias reviravoltas aí no filme, que ele acaba voltando lá para o mundo das almas lá, desencarnadas. E ele consegue ajudar uma alminha lá que estava perdida e ela vem para o mundo, ela nunca tinha nascido. Era assim, lá é a ideia de pré-existência da alma, a história do filme, né? As almas estão todas num lugarzinho assim, são umas alminhas pequenininhas assim, elas vêm para o mundo e se tornam uma pessoa. E aí, ele então volta, consegue ajudar uma alminha lá, e aí ele percebe, eu vivi tudo que eu tinha para viver. Eu alcancei o meu sonho e ele não era o que eu pensava. Então, acho que eu posso morrer. Mas, por causa de tudo que ele fez na dinâmica do filme, em que ele ajudou pessoas e tudo mais, ele recebe a concessão de, você vai poder viver mais um tempinho. E ele volta.
Mais uma vez o corpo dele está lá em coma, ele volta, acorda. E quando ele acorda, ele é outra pessoa. Por fora ele é igual. Ninguém viu o que aconteceu com ele. Mas o filme termina com ele saindo assim. Ele olha para a paisagem, respira fundo, e você vê que ele é outra pessoa. O novo nascimento é algo assim. É uma experiência profunda que ninguém vê, mas que nos leva a ter uma nova visão do mundo. Nos leva a ter uma nova perspectiva das coisas. Nos leva a viver, de fato, uma nova vida, uma nova natureza. E uma das coisas que eu quero destacar aqui com os irmãos é que o primeiro efeito que a gente pode ver da regeneração é que ela nos concede uma nova identidade. Nós nos tornamos filhos de Deus. Quando uma criança nasce, ela recebe uma identidade, identificada com os pais dela. Filho de fulano, filho de fulana, nascido em tal hora, tal lugar, blá, blá, blá. Quando nós nascemos do alto, nascemos de Deus, nós somos identificados agora com Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. E agora nós temos uma nova vida. Talvez por fora as pessoas ainda não vejam o que aconteceu no nosso interior. Mas nós somos transformados. E nós temos uma nova identidade. Agora, se antes nós vivíamos presos ao pecado, você não precisa mais viver preso ao pecado. Se você vivia preso na busca por se salvar, como Nicodemos, na busca por fazer as coisas da forma correta, para que dessa forma você alcançasse o favor de Deus, você não precisa mais. Você agora é como um bebê. Não tem o que você fazer. Você só pode crescer. E crescer debaixo dos cuidados de Deus. Crescer se tornando cada vez a imagem do seu Pai. Então, o seu passado, aquilo que você viveu, as suas lutas, as suas dores, as suas cicatrizes, as suas marcas, as suas perdas, as suas tristezas, os seus pecados, coisas que você preferia esquecer, de tão dolorosas que são, elas fazem parte do velho eu. Não significa que elas são apagadas, porque elas fazem parte da nossa trajetória. Mas não são elas que definem quem você é. Quem define quem você é Cristo Jesus. É o Espírito de Deus. E você foi feito filho de Deus. Essa é a sua nova natureza. Essa é a sua nova identidade. Uma identidade que você recebe pela graça. E que te transforma dia após dia. Você pode caminhar nessa convicção de que, como diz Paulo, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, uma nova criação. Ao mesmo tempo, o novo nascimento, ele também nos dá uma nova família. Quando uma criança nasce, ela nasce numa família, ela nasce num povo. Nós nascemos aqui, nós fazemos parte da nossa família e nós fazemos parte do povo brasileiro, por exemplo. Nós agora, quando nascemos de novo, nós fazemos parte da família de Deus. Nós fazemos parte do povo de Deus. Então, nós agora fazemos parte de um povo que está espalhado pela face da terra. Um povo em que Deus é o Pai e nós somos irmãos. Deus é sobre todos, está em todos e age em todos. Ele é o nosso Pai. E nós somos irmãos uns dos outros. E aquilo que deve marcar a nossa caminhada é o amor, é a graça, é o perdão. Essa é a família de Deus. Essa é a marca da família de Deus. É essa nova vida dentro de uma nova família. E da mesma forma, talvez a sua família não tenha sido uma boa família. Talvez você tenha tido problemas ao longo da sua caminhada. Com pai, mãe, irmão, filho, com quem quer que seja. Mas em Cristo você tem uma nova família. E talvez a sua família também seja uma família maravilhosa. Mas a família em Deus é uma família que é superior a tudo isso. E maravilhoso é quando toda a nossa família aqui terrena também faz parte da família de Deus. Porque aí nós podemos viver num vínculo ainda mais profundo e maravilhoso, que só é possível por meio da regeneração.
nós recebemos uma nova família em Cristo. E isso é tão maravilhoso que quando a gente se muda de cidade, aqui em Brasília acontece muito isso, já vi vários relatos, concurso público é muito comum, né? Pessoas que se mudam para Brasília e não conseguem se adaptar e vão embora. Porque o povo de Brasília é um povo mais frio e tudo mais, essas coisas. Vocês já devem ter ouvido alguma coisa assim. Quem melhor se adapta é quem é crente. Porque onde vai encontra uma família. Pode encontrar uma família aqui. Pode vir de outra cidade, de outro contexto, vir sozinho. Mas aqui encontra uma família. Em Cristo encontra uma família. Na igreja encontra uma família. E isso é possível por causa do novo nascimento. E isso a gente pode experimentar em outras partes do mundo também. Se você tiver a oportunidade de viajar para o exterior alguma vez, visite uma igreja e veja como você vai ter uma família lá também. E por fim, o novo nascimento também nos traz uma nova sensibilidade para o mundo. Quando uma criança nasce, ela é exposta a uma nova variedade de experiências que eram impossíveis ela ter dentro do ventre da mãe. Ela agora pode ver a beleza das cores, se deleitar nos sabores, experimentar os sons. Ela pode viver no mundo e ter experiências e perceber coisas que ela não percebia antes. E à medida que ela vai crescendo e amadurecendo, cada vez mais ela pode experimentar e ver a beleza do mundo que ela vive. E isso é o que o novo nascimento traz para nós. Antes nós não conseguíamos ver a beleza de Deus. Mas, a partir do novo nascimento, a gente consegue ver. A gente consegue perceber a presença de Deus. E a gente consegue desfrutar do mundo que é de Deus, numa nova perspectiva. A comida tem um novo sabor. A música tem um novo tom. As cores têm novas tonalidades. A partir do momento em que nós nascemos do alto. Talvez isso tenha acontecido com algum aqui que tenha crescido na igreja, em que você teve a sensação de que por muitos anos você nunca tinha ouvido falar do Evangelho, você nunca tinha entendido quem era Deus. Mas eu devo te dizer que provavelmente você ouviu o Evangelho muitas vezes, mas é que você ainda não conseguia ver, porque você não tinha recebido a graça para ver. E de repente os seus olhos se abrem, e de repente a beleza de Deus, a grandeza de Deus está bem diante de você, e você consegue perceber como Deus é maravilhoso. Você consegue perceber como é bom estar com os irmãos. Você consegue perceber como a vida que nós temos é uma vida boa por causa da graça, por causa de tudo aquilo que Deus nos dá. Nós recebemos uma nova sensibilidade a partir do novo nascimento e conseguimos experimentar coisas que antes a gente simplesmente ignorava. Mas agora nós podemos vê-las como bênção de Deus. O casamento como bênção de Deus. A amizade como bênção de Deus. Estar com os amigos como bênção de Deus. Comer uma boa comida depois do culto como bênção de Deus. Chorar com os que choram como bênção de Deus. Se alegrar com os que se alegram como bênção de Deus. Coisas que às vezes passavam batida, a gente agora vê com novas cores, numa nova atmosfera. Porque agora nós somos uma nova pessoa, uma nova criatura. E tudo isso é a graça de Deus. É por isso que essa série se chama Salvos pela Graça. Porque é tudo graça de Deus. Tudo aquilo que Deus faz em nós e por nós e através de nós é graça de Deus. Se apegue a Cristo. Ele foi levantado na cruz. Ele foi levantado dos mortos, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Veja o reino de Deus, entre no reino de Deus e desfrute dessas bênçãos. Que o Espírito Santo de Deus sopre sobre a sua vida, para que você possa perceber tudo isso. Creia em Jesus hoje, não deixe para depois. Se apegue a Ele e desfrute de tudo isso que Ele te dá como um Pai amoroso. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus, agradecemos a Ti, Pai, pela Tua obra em nós. Agradecemos porque Cristo Jesus foi levantado do madeiro. Morreu a nossa morte,
para que nós pudéssemos agora viver uma nova vida nele. Eu te agradeço, ó Deus, pelo teu Santo Espírito que um dia soprou sobre mim e eu pude ver o teu reino, pude ver quem tu és, pude receber a vida eterna. A minha oração é que o teu Santo Espírito sopre sobre a vida, Deus, de cada um dos meus irmãos aqui, para que aqueles que já foram regenerados pelo Senhor possam cada vez mais apreciar a beleza do Senhor e do mundo que o Senhor nos dá como novas pessoas. E que aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que o teu Espírito sopre sobre eles, para que eles possam ver, para que eles possam olhar para Cristo e possam ser salvos. Obrigado, Deus. Eu oro pelas nossas crianças, que o teu Espírito sopre sobre elas, para que elas creiam, para que elas recebam um novo coração e uma nova vida no Senhor. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.